O mestre, depois que havia atendido toda a multidão, né, que o buscava, curando, orientando, ajudando, depois ele se retirava para um lugar, para uma região mais tranquila, embaixo de umas árvores, na natureza. Jesus se refazia na natureza. Imagina esse espírito iluminadíssimo, num corpo físico, né? Ele foi exigência demasiada até para ele. Não teria condições de continuar naquele corpo depois dos 33 anos. Né? Então, era o momento exato que ele tinha que partir. Então, os apóstolos pressionavam ele. Ele se retirava para orar. Veja, o mestre precisava se refazer. Ele se retirava para orar. E os apóstolos iam de longe olhando, e Pedro se aproximava. E Pedro perguntou para ele: mestre, por que tu oras tanto? Por que ao final de cada atividade tu te isolas para orar? É preciso? Aí que ele disse: Pedro, nós precisamos mais de prece do que de pão. A prece nos energiza, nos harmoniza, e o mestre utilizava esse recurso, ele vai ensinar. Tanto é que aí que Pedro pede que ele ensinasse eles a orar. E é quando ele ensina o Pai Nosso, essa oração extraordinária, né? Universal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos mais uma palestra, como temos todos os sábados, de igual importância como as demais, mas que nós intitulamos como uma palestra especial, porque é uma palestra que, além de ter o objetivo que todas as palestras têm, de consolar, de esclarecer, de instruir, também é uma palestra comemorativa aos nossos 39 anos da nossa casa, que vai se realizar a 31, e hoje nós estamos também de aniversário, comemorando esses 39 anos de luz para todos nós. Mas antes da palestra, eu gostaria de convidar ao nosso irmão Milton, que vai nos trazer um poema trazido pelos nossos benfeitores amigos, pela intuição, nos falando deste momento tão especial para todos nós. Então eu passo a palavra para o nosso irmão e em seguida nós passamos a nossa irmã que vamos apresentar. Por favor. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados. E para mim é uma alegria ter esse espírito que me intui e trazer, já fazem 4 anos consecutivos, que eu consigo receber algo em homenagem ao GIAC. Então, GIAC, 39 anos. Criado com o objetivo de espalhar a divina luz, já são 39 anos que esse fato se reproduz, trazendo esclarecimentos e divulgando os ensinamentos do amado Mestre Jesus. O que foi deixado como lição para a humanidade terrena tem que ser absorvido, mesmo que a duras penas, pois assim transformarão o que trazem no coração estas almas ainda pequenas. Os vícios e as imperfeições, que ainda são contundentes, devem ser eliminados com ações novas, diferentes, que nos cheguem como um leque, e o Grupo Espírita Allan Kardec ampara todas as gentes. Tem nas suas atividades um grande e nobre valor, consolando e esclarecendo quem o procura na dor, modificando os pensamentos, elevando os sentimentos na busca do verdadeiro amor. Tem atividades de socorro aos espíritos reencarnados, que nas lutas do dia a dia se sentem desamparados, e a que venham se aconselhar, com certeza irão encontrar irmãos bons e preparados. Tem também atividades aos desencarnados que aqui vêm, que estão no plano espiritual, carregando sofrimentos também, e para aliviar a sua dor, são tratados com muito amor,
melhor ação que convém. Com um grupo de trabalhadores dispostos sempre a se doar, o GEAC está de portas abertas para quem quiser adentrar e buscar apoio, esclarecimento e ver aos poucos seu sofrimento em alegria se transformar. E os trabalhadores dos dois planos, que se entregam com abnegação, sintam-se pelo Pai abençoados, pois ao GEAC essa é a missão, dar os exemplos de Jesus, para que todos sejam luz, pois em Deus somos todos irmãos. Obrigado, espiritualidade amiga, obrigado, Mestre Jesus, por trabalharmos no GEAC e que dessa tarefa façamos jus, que os teus ensinamentos sejam o nosso comprometimento de fazer brilhar a nossa luz. Que o GEAC seja sempre o suporte para qualquer dor, que receba as bênçãos de Deus e de Jesus Cristo nesse labor, que os trabalhadores do bem, aqui da terra ou do além, sejam semeadores do amor. Então, parabéns ao GEAC pelos 39 anos. Muito obrigado. Obrigado, nosso irmão Milton, aos benfeitores amigos, sempre nos motivando a continuarmos as nossas tarefas. Convido a nossa irmã Gladys, então, que vai trazer para a gente sobre o tema Jesus, Mestre, Guia e Modelo, para que esteja aqui nos conduzindo nessa exposição doutrinária. Nossa irmã, que é uma trabalhadora incansável da doutrina espírita, desde há muitos anos, e que aceitou gentilmente esse convite de estar conosco. Com a tua palavra, irmã. Prezados irmãos, prezadas irmãs, muita paz a todos. É com uma grande alegria que a gente se associa a essas comemorações desse aniversário de 39 anos dessa tão querida instituição. E nada melhor, né, do que nós, neste momento em que se comemora esse aniversário importante, este farol de luz dessa região, nada melhor do que falar sobre Jesus. Né? Jesus, o nosso mestre maior, o guia e modelo da humanidade, que é o desafio nos dias de hoje, o nosso encontro pessoal com Jesus. E Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão maior. É o Espírito que foi designado por Deus, quando já estava na angelitude, a amparar essa humanidade que viria fazer a sua evolução no planeta Terra. Então, o mestre amigo é de suma luz, é de suma importância. E quando nós resolvemos, já que tem mais de 50 anos na evangelização, atuando na evangelização espírita juvenil, nos desafiava bastante como levar uma mensagem, né, mais simples, mais objetiva, mais clara para a criança, para o jovem, para o evangelizador. E tínhamos esse desafio, que provavelmente foi o mesmo desafio de Allan Kardec, quando, elaborando o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele questionou a espiritualidade. Qual é o guia e modelo que a humanidade poderia ter? E a resposta é a resposta mais curta das 1019 questões respondidas em O Livro dos Espíritos. Jesus. Então, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. E no passar do tempo, nós fomos aprendendo devagarinho. Ainda a nossa Terra agora já num processo de transição para um mundo regenerado, mas ainda mundo de provas e expiações. E Jesus atento à nossa conduta, à nossa evolução. Ele mesmo veio há 2000 anos atrás se corporificar aqui na Terra, né, para trazer o seu evangelho de luz, que já vinha sendo trazido por vários mensageiros, por vários embaixadores que ele foi enviando à Terra no passar dos séculos, combinando depois com Moisés. E 1500 anos depois, ele próprio, né, veio trazer as informações que nós necessitávamos. Né? Então, como é que foi há 2000 anos atrás? Como é que era a Palestina, a Judéia,
né, há 2.000 anos atrás, quando Jesus veio fisicamente, né, num corpo, trazer a sua mensagem de amor. Como é que ele encontrou essa época? Né? Era o domínio romano. Roma, a grande e poderosa Roma, dominava lá, hoje o país da Itália, Roma, né? Dominava todo mundo conhecido da época. Então, com violência, com os seus exércitos. Roma explorava todos os povos que ela dominava. E ele não era diferente com o povo judeu. Então, quando Jesus chegou, a Judéia, a Palestina, onde eles moravam, estava sob o domínio, né, dos romanos. E como é que era o povo hebreu? Como é que estava o grupo? Porque nós temos que ver que há muita semelhança hoje ainda, como era o mundo há 2.000 anos atrás. Há muita semelhança ainda, nós vamos ver. Então, como é que estava essa questão? Né? O povo hebreu estava dividido em grupos sociais, né? Tinha os fariseus, que eram os suprassumos da religião. Né? O grupo de fariseus eram aqueles religiosos, mas que tinham uma ideia de domínio, de poder, de exploração até do povo, né? Porque eles tinham uma ideia equivocada por interpretações que foram sendo alteradas das mensagens trazidas por Moisés. Eles foram trazendo seus interesses pessoais naquele período, né, de 1.500 anos, que Moisés já tinha deixado seus ensinamentos claros, e que estão resumidos magnificamente nos 10 mandamentos. Só os 10 mandamentos já são suficientes para trabalharmos, né, a nossa evolução. No entretanto, os fariseus, com os saduceus, com outro grupo, né, da época, eles foram alterando, nesses 1.500 anos, a mensagem de Moisés. Permaneceu apenas intacto os 10 mandamentos. E que até hoje, né, é o nosso roteiro. Então, os saduceus também faziam parte desse grupo aristocrata, né, poderoso, que dominava a área da religiosidade. Faziam parte também desses grupos seletos, minoria, mas de grande poder, os zelotes, que estavam sempre se organizando para impedir que Roma continuasse dominando a Palestina. Estavam sempre trabalhando na sombra para ver se conseguiam fazer um levante, né, contra Roma. Então, Jesus foi encontrando esses grupos sociais que ele interagiu naquela época. Mas havia também o grupo dos essênios, judeus, que tinha por lema servir. Os essênios não eram aceitos pelos fariseus, pelos saduceus, pelos zelotes, não eram aceitos. Eles tinham que viver escondidos, porque eles pregavam os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos na íntegra. Então, eles serviam ao povo e viviam, foram muito perseguidos, tinham que viver nas montanhas separadas. Então, os grandes líderes essênios, as grandes escolas essênias eram nos montes altos, quase inacessíveis, mas eles tinham muito conhecimento e preparavam os essênios terapeutas que iam ajudar o povo. O povo sofria muito, o povo era desamparado. Então, esse era o quadro, né, que foi encontrado na época. Havia também os samaritanos, semelhantemente aos essênios, não eram aceitos pelo judaísmo oficial. Eram judeus, mas não aceitavam as alterações todas que foram sendo feitas nos ensinos de Moisés, que tinham se transformado na Torá, que era a lei judaica. Né? Tinha mais de 600 preceitos. Todos os 10 mandamentos são uma coisinha simples, né? É claro, é evidente. E eles tinham, então, 600 e tantas regras, né, que atendiam também os interesses pessoais e financeiros daquele grupo que condenava o Templo de Jerusalém. Havia também os galileus, a região da Galileia. Era um povo muito simples, muito trabalhador, muito humano, se diferenciava, fazia grande diferença do grupo de Jerusalém, de outras regiões, porque eles eram extremamente humanos e sofriam uma grande influência também dos essênios, que estavam distantes de Jerusalém. Havia também, né, os publicanos. O publicano era uma criatura que era judeu, mas era odiado pelos seus compatriotas, porque os publicanos tinham um emprego
eles conseguiam o emprego de ser cobradores de impostos para mandar para Roma. Quem é que ia simpatizar com eles, né? Se tinha que mandar impostos. E recolhiam, e eles então, mas recolhiam, mandavam para Roma, tudo organizado, mas eles se locupletavam também e enriqueciam, né? Explorando o povo. Aí vocês vejam, claro, como diz Allan Kardec, e depois lá no Evangelho dos Espíritos, nem todos eram mau caráter, né? Como tudo na vida, né? Nem todos. E havia também as famílias ricas, tradicionais, que tinham todo o poder, que plantavam, já tinham as oliveiras, produziam azeite, as uvas, os pagueirais, os vinhos, e tinham um grande poder, plantavam trigo, eram os latifundiários daquela época, né? E tinham um poder muito grande. E tinham também uma interferência no povo, né? E o povo, coitado, né? Que era explorado com pagamentos para Roma e explorados também pelos fariseus, pelos saduceus, porque eles tinham que pagar no templo de Jerusalém também oferendas, né, que eles tinham que mandar para o povo. Então, a Palestina, na Palestina, o templo de Jerusalém, em Jerusalém, que era a capital, era onde estava o Sinédrio, o grupo, né, a Corte Suprema Judaica. E por isso, para que nós possamos compreender por que Jesus foi perseguido. Né? Porque ele não nasceu entre essa elite, social. Ele foi nascer lá no meio do povo da Galileia, ele era galileu. E isso também não conseguimos aceitar. Então, o Sinédrio, que era a Corte Suprema, era composto pelo sumo sacerdote, geralmente da linhagem farisaica ou saduceu, né? E mais, era o sumo sacerdote, e mais membros tinham funções administrativas. Eles formavam assim, um grupo de 69 membros que decidiam tudo sobre o povo, né? Interpretavam, aplicavam a Torá, representavam o povo perante o Império Romano também, eles representavam, né? E muitas vezes, né, não era levado em conta, na essência, o que Moisés e os profetas ensinavam. Não era levado em conta. Jamais está escrito lá nos escritos de Moisés que tinha que se fazer sacrifício, ir para o templo, levar os primeiros terneiros, os primeiros porcos, nada disso estava escrito. Né? E tudo os fariseus fizeram regras. Então, para toda situação que ocorresse entre o povo, tinha que ser consultado um sacerdote. E nada era de graça. Né? Tudo tinha o peso de oferendas, enfim. E havia também a previsão da vinda do Messias. Isso já 700 anos antes, né? Já se previa que viria Jesus. E havia o Deus único. Tanto é que os judeus eram o único povo, até aquela época, que era monoteísta, acreditava num Deus único. Mas era um Deus muito diferente, né? Jeová é o Deus bíblico da tribo hebraica, né? É um Deus que tem todas as características humanas e que era muito severo, que castigava. Então, aí vem Jesus. Né? Como é que veio o advento dele? Como é que Jesus chega? Isso é interessante que a gente reflita. Nós precisamos conversar bastante com as nossas crianças, com os nossos jovens, com a nossa família, sobre este personagem. Né? Porque Jesus, politicamente hoje, correto é não falar em Jesus. Vocês podem ver pela mídia, por tudo que a gente acompanha, é muito raro surgir essa palavra, né? que é o nome do nosso mestre. Por quê? Quem é que o Natal, que é um momento tão especial, tão lindo, né? O Natal. Como é que quem é que lembra? Às vezes eu pergunto, trabalhando com as crianças, eu pergunto, o que o Natal lembra? O que eles dizem? Falam em Jesus? É o Papai Noel. É a coisa mais interessante de ver. Jesus, essa essência extraordinária, a sua vinda, né, e que se comemora o Natal, o seu nascimento, é substituído por essa outra figura também venerável. A gente que conhece a história de São Nicolau vê que foi um espírito extraordinário, com um coração grandiosíssimo. Mas não pode substituir Jesus. Então, o Natal está sendo substituído pela festa, né, pelos presentes, pela presença do Papai Noel, pela árvore de Natal,
e raramente se fala em Jesus. E é muito triste isso, porque, na verdade, é essa a mensagem. E a Páscoa? Quando a gente fala em Páscoa, o que a gente lembra? O que a criança lembra? A Páscoa é uma festa extraordinária. Jesus mostra, nos comprova que a morte não existe. Ele superou todo aquele sofrimento, aquela perseguição, e se apresentou nele. Permaneceu 40 dias com os apóstolos, com os seus seguidores, e ainda faz uma predição no último momento ainda para 500 pessoas reunidas na Galileia. E a Páscoa? O que se comemora na Páscoa? O chocolate, o final de chocolate tem um preço bem mais alto este ano, vai ser difícil, né? O coelhinho. Isso, meus queridos irmãos e irmãs, nessa comemoração aqui do GEAC de 39 anos, nós precisamos reagir, né? Como é que Jesus veio, né? A vinda dele era prevista por mais de 700 anos pelos profetas judaicos. Isso está lá no Velho Testamento. Eles davam todos os detalhes, como é que seria a vinda dele. Todos os detalhes, que seria como um cordeiro que se deixaria abater e que nasceria em Belém. Todos os detalhes. E aí, como há 2000 anos atrás, a Palestina, né, que hoje é a Judeia, estava fervendo daquele jeito, como é que eles esperavam o Messias? Era um Messias que vinha com uma fortaleza muito grande, derrubando Roma, libertando o povo judeu de Roma e fazendo a supremacia do povo judeu. Era esta visão equivocada que eles tinham, né, de Jesus. Então, com que finalidade ocorreu a vinda de Jesus? Imagina, contam os amigos espirituais que esse espírito iluminadíssimo viria para trazer a mensagem pessoalmente para o ensinamento, para nos deixar, que era a boa nova, a grande notícia. Ele viria pessoalmente. Os outros que o representaram, no transcorrido da história da nossa humanidade, deixaram mensagens claras. Buda, Confúcio, Platão, Sócrates, próprio Moisés, deixaram mensagens claras. Se nós vamos ver a essência de todas essas mensagens, é o amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Jesus agora vinha, né? Ele teve que se corporificar na Terra. E houve uma programação para a sua vinda. Contam os amigos espirituais que o mestre preparou-se na espiritualidade por mais de 1000 anos, adensando o seu perispírito para poder ingressar na vida física. Ele não tinha necessidade nenhuma de reencarnação. E muito menos aqui na Terra. Né? Porque ele ajudou a criar o planeta Terra com os cientistas siderais, com pleitos de equipes de angelicais. Ele já estava evoluído, como começou o primórdio do nosso planeta. Então, ele já tinha passado por essas fases todas que nós estamos passando em outros mundos habitados. Então, Jesus, a programação da sua vida foi feita com muito critério. Os pais biológicos que ele teria já vieram encarnados para essa tarefa, a espiritualidade toda planejada. Os seus 12 apóstolos também seriam espíritos que já vinham preparados para fazer a tarefa. E assim por diante. Então, houve toda uma programação elevada, né, para que realmente Jesus viesse à Terra. E ali ele reencarna. Né? Ele reencarna onde? No lar. Vejam, quando eu vi aqui falar sobre a importância do Evangelho no lar, é esta a questão que nós temos que tratar. Né? Ele não abriu mão de vir com um pai e uma mãe no lar. É a primeira grande lição. E nasce lá numa manjedoura. Como é que foi esse infante? Como é que foi essa infância extraordinária desse espírito iluminadíssimo? Tinha que ser uma mãe. Maria estava preparada. Maria, até hoje, é a mãe, é a nossa mãe universal. Ela conta aos espíritos amigos que Maria preside com as suas equipes de espíritos elevados, que fazem parte da sua playlist, da sua equipe. Eles presidem todos os nascimentos ali na Terra. Maria, de certa forma, está ligada a cada um de nós, né, como a nossa mãe espiritual. Então, como é que foi a infância de Jesus? Claro que Maria... Como é que foi a infância dele? Né? Contam, o nascimento foi em Belém. Há várias circunstâncias, várias teses históricas, né, que seria o licenciamento. Nós aceitamos mais a linha dos escritos essênios, que
José leva Maria de Nazaré. Olha, Nazaré era uma pequena cidade da Galileia que era 130 quilômetros distante de Jerusalém, e 10 quilômetros depois era Belém. Então, José, com Maria grávida, optou por ir para Belém, e né, segundo alguns, para fazer o recenseamento, e segundo outros, que ela tinha uma tia em Belém, que era parteira, a irmã mais moça da sua mãe, já falecida, a mãe de Maria, e que José preocupado, porque a Maria, imagina só como é que é uma gravidez de um espírito iluminadíssimo. Como é que fica essa mãe? Quem é que já foi mãe aqui sabe como é que é a gestação, né? Então, imagina de um espírito de muita luz. E José ficava preocupado justamente com esse estagiário que Maria apresentar. Contam os essênios que ele levou Maria para ser atendida em parte pela tia, que era parteira muito pobre lá de Belém. E Jesus nasce, então, em Belém, né? E a infância dele, né? Depois eles dá todas as peripécias, eles são perseguidos, né? Por Herodes. Tudo isso é real, né? Herodes manda matar, quando não conseguiu encontrar o menino, que seria assim, o seu futuro rival no reino, lá na Palestina. Então, ele manda realmente, passados 2 anos que ele não havia encontrado, ele manda matar todos os meninos, né, todas as crianças do sexo masculino de 2 anos abaixo. Foi uma tristeza muito grande. Mas Maria e José, protegidos provavelmente pelos essênios e outros espíritos encarnados, iluminados, conseguiram manter o menino vivo. E quando ele estava mais ou menos com 6 para 7 anos, Herodes morre e eles voltam então para Nazaré. Muito interessante essa questão. Indubitavelmente, isso aqui quem nos conta é Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino. Indubitavelmente, Jesus era uma criança de inteligência incomum para ela. Ele viveu a infância, como toda criança, né? Pois seus conceitos e aforismos de elevada ética espiritual não só surpreendiam, como escandalizavam muitos adultos. Defendia conceitos de justiça, de desprendimento e dignidade, que chegava a torná-lo estranho e confuso em seu próprio meio. Então, essa é a questão, né? Aos 12 anos, todos os meninos judeus, aos 12 anos, tinham que ser levados pelos pais, morassem aonde morassem, tinham que ir a Jerusalém no templo para ser apresentados aos doutores da lei. E Jesus foi, e lá ele mostrou uma inteligência precoce, né, que é muito interessante. Mas qual era a lição do mestre? Jesus, quando já na fase adulta, ele tinha plena consciência da sua missão, plena consciência, né? E ele elege Cafarnaum para ser a sede do seu ministério, porque em Nazaré, que ele falava já desde a adolescência, na sinagoga de Nazaré, interpretava com muita clareza a Torá. Quando ele se declarou que ele era Messias, ele não foi aceito. Ele foi escorraçado. Então, ele elege Cafarnaum, que era uma cidade a 47 quilômetros de Nazaré, na beira do lago do Mar da Galileia, extraordinário mar, e ali ele elege para a sede do seu ministério, né? E ele convida os 12 apóstolos. Já conhecia, eles se conheciam todos ali, não foi que se casualmente se botou com Pedro e disse, olha, vai ser meu apóstolo. Pedro já conhecia o trabalho que Jesus fazia, João já conhecia, todos eles já conheciam, e ele reúne, ele faz então um convite agora, que seria o momento de eles saírem a pregar, né? E prega para pregar a Boa Nova. Qual é a essência da Boa Nova do Mestre, né? Aonde que nós encontramos essa essência, né? É nos evangelistas, é no Evangelho. E Kardec, magistralmente, nós tratamos isso no livro, né, sobre Jesus, Kardec, magistralmente, traz de volta a essência da Boa Nova, a essência do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o que nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar, especialmente no Sermão da Montanha, o ensino mais profundo do Mestre. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Né? O que Jesus propõe para nós, são virtudes que nós temos que desenvolver, porque nessa primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha,
Jesus promove a humildade. Nós temos que ser humildes. Nós temos que nos auto-reconhecer como filhos de Deus. Somos criados por Deus. Então, acima de nós está Deus. Acima de nós está Jesus, que também foi criado por Deus e é nosso irmão maior. E todos os outros que estão conosco aqui na humanidade, encarnados ou desencarnados, são nossos irmãos. São criados por Deus. Então, isso é quando nós conseguimos ter consciência disso, que aquele pobre que está ali caído na rua, ele é meu irmão. Aquele rico político lá que eu estou até por aqui com ele, é meu irmão. Isso é. E que vão ter tantas oportunidades quanto nós estamos tendo para evoluir. É o grande desafio, né? Então, Jesus coloca essa bem-aventurança e mostra, né, como é que nós vamos conseguir superar tudo isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Então, bem-aventurados os aflitos. Olha os aflitos, bem-aventurados. E não é aquele aflito que vive resmungando, apavorado, contrariado, infeliz, depressivo. Não é aquele aflito. É aquele aflito, né, que tem coragem, que tem resignação, como Jesus coloca, né, que aprende com a dor, né, com as lágrimas, e que supera, e que consegue superar a dor, não sucumbe perante a dor. Este é o bem-aventurado aflito, que será consolado. Aquele revoltado, aquele vai levar mais tempo, vai levar muito mais tempo para conseguir chegar nessa bem-aventurança, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Olha os mansos, né? Aqueles que são calmos, né? A doçura, a mansidão, a paciência, a afabilidade, a fé, a vigilância, né? A oração. Então, quando a gente vê que a coisa está muito difícil, vamos nos recolher um pouquinho, fazer uma prece, vamos buscar o recurso, né, através da prece, mas vamos agir com paciência, com afabilidade, né, com mansidão. É a proposta do mestre nesse ensinamento, né? Quem se tranquiliza possui a si mesmo. Quando a pessoa consegue se autodominar, ela toma conta de si. É um autoconhecimento importante, é um exercício que a gente tem que fazer, né? A pessoa desacelera, ela aprende a controlar a situação. E hoje nós estamos vivendo acelerados. Não se tem tempo para mais nada. É um pique só equivocado. A gente tem que aprender a parar, a respirar fundo, a perceber toda a grandiosidade da criação divina, a natureza que nos cerca, né? E ter momentos realmente que a gente vai parar para meditar, né? O autocontrole das emoções. Não vamos viver em ansiedade, em pânico, em depressão, nem buscando suicídio. E o bem-aventurado manso é esse, né, que toma conta de si e que sabe que um dia a situação fica melhor, vai ficar bem melhor. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, a fome e a sede de justiça, porque vai ser saciada, né? Então, é a esperança, é a fé, é a resignação que tudo passa, né? É essa coragem que a gente tem de continuar perseverante, mesmo que nós sejamos atingidos de todos os meios. E Jesus deu exemplo disso na vivência, né? É a persistência na luta, é não esmorecer. Depois a outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. A misericórdia, né? É levar em conta a existência do outro, é superar os ressentimentos, é perdoar. E perdoar não é esquecer. A gente não esquece, ninguém tem amnésia. Quando a gente sofre uma ofensa, um erro, uma coisa, uma injustiça, aquilo a gente fica na nossa memória. Agora, a gente pode aliviar, né? Quando a gente não assume aquela dor, né? Quando a gente percebe que o outro, o que nos prejudicou, é equivocado, está doente, né? Está muito infeliz, não encontra o seu caminho, então a gente vai conseguir respirar aliviado e deixar o tempo passar, né? Não duvidar. Oferecer a outra face do esclarecimento. Muitas vezes nós temos que chegar para a pessoa que está nos prejudicando e questionar, mas por que isso? Né? O que te leva a agir desta forma? Isso com equilíbrio, com harmonia em particular. Né? A proposta de Jesus é esta, né? Então, a gente vai superando essas questões. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo, né? É tirar a sujeira, é tirar aquelas emoções negativas, aqueles pensamentos perturbados, né? É esvaziar nosso coração, né? E também não acumular, porque nós temos uma mania de ir acumulando uma série de coisas, né? Materiais, inclusive,
e que não usufruímos, que não usamos. Então, vamos perceber essa questão, né? E o símbolo da pureza que Jesus apresentou nas suas andanças, né, pelo mundo é a criança, é a fase da infância em que o Espírito encarnado passa. É uma fase belíssima, porque a criança é espontânea, ela é pura, ela é inocente. Pode ser um espírito que já andou pela vida aí passada, errando horrores, e ele vem numa nova oportunidade que Deus oferece, e vem naquela candura, naquela inocência, aquela coisinha fofinha, né? Depois vai mostrando as unhas. À medida que vai crescendo, ele vai mostrando quem é. E quando chega na adolescência, a gente arranca os cabelos, né? Mas quem não passou ainda vai passar, e quem já passou até muitas vezes esquece, né? Então, a criança é o símbolo que Jesus apresentou. Quer dizer, quando nós tivermos a atitude de uma criança, a percepção de uma criança, mesmo adultos, né, temos essa visão mais pura, nós vamos realmente ver a Deus. Né? Essa é a promessa, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a capacidade que nós temos que ter, Jesus propõe, de nos voltarmos para o outro, vermos o outro, né? E não só julgar, mas ver o outro, né? Ver as suas dificuldades. Não ser violento. A gente logo quer reagir de forma mais violenta, né? Mas a gente tem que se conter. Né? A proposta do mestre é essa. Quem acha do bem é tranquilo, né? Não vai se perturbar. É altruísta, porque ele quer sempre colaborar para que o outro também possa crescer, né? Ele sempre estende a mão, né? Ele ama o próximo como a si mesmo. Esse que é o pacificador. Ele vai amar o próximo como a si mesmo. Ele não vai descarregar nos outros, né, os seus problemas pessoais. Ele vai analisar essas questões com muito jeito, né? Ele é agregador, usa a vontade. E aí que a gente tem que educar a vontade, né? Ele usa a prece, ele vai ser essa pessoa mais extraordinária. E como somos no lar? Como é que nós estamos usando o Sermão da Montanha, que é a base do ensinamento de Jesus, que está em o evangelista Mateus, do 5º ao 8º capítulo, né, do evangelista. Então, assim, essa é a questão, meus irmãos. Como é que nós estamos vivendo dentro de casa, no lar? Como é que nós estamos agindo? Porque ali é que nós vamos mostrar se nós estamos desenvolvendo todos esses aspectos que Jesus propõe no Sermão da Montanha. Este sermão, 5.000 pessoas acompanharam o mestre, né? 5.000 pessoas. Jesus agregava, porque o povo tinha tanta necessidade que quando ouviam falar do que ele fazia, das curas, das palavras, eles tinham certeza que era Messias. Os do Sinédrio o crucificaram, mas o povo sabia, né, que ele era Messias, que ele veio para trazer a mensagem de luz, de amor. Isso foi um conforto muito grande para essas pessoas. E por isso eles tiveram coragem, né, de depois que o mestre partiu, de levar avante o seu evangelho, né, de levar avante. E os apóstolos ouviam Jesus ensinar, ouviam o mestre falar no reino de Deus e questionavam para o mestre quando é que ele vai se implantar. Nós somos imediatistas, e eles também eram, né? Eles achavam que a coisa ia se implantar e era na presença de Jesus, que havia toda aquela modificação, e eles questionavam o mestre. Quando é que vai ser? Aí um dia, o mestre, depois que havia atendido toda a multidão, né, que o buscava, curando, orientando, ajudando, depois ele se retirava para um lugar, para uma região mais tranquila, embaixo de umas árvores, na natureza. Jesus se refazia na natureza. Imagina esse espírito iluminadíssimo, num corpo físico, né? Ele foi exigência demasiada até para si. Ele não teria condições de continuar naquele corpo depois dos 33 anos. Né? Então, era o momento exato que ele tinha que partir. Então, os apóstolos pressionavam ele. Ele se retirava para orar. Veja, o mestre precisava se refazer. Ele se retirava para orar. E os apóstolos iam de longe olhando, e Pedro se aproximava. E Pedro perguntou para ele: mestre, por que tu oras tanto? Por que ao final de cada atividade tu te isolas para orar? É preciso? Aí que ele disse: Pedro,
nós precisamos, nós precisamos mais de prece do que de pão. A prece nos energiza, nos harmoniza, e o mestre utilizava esse recurso, ele vai ensinar. Tanto é que aí é que Pedro pede que ele ensinasse eles a orar. E é quando ele ensina o Pai Nosso, essa oração extraordinária, né? Universal. E aí, então, mas os apóstolos questionavam, mas e o reino de Deus, quando é que vai acontecer? Né? E questionavam. Aí Jesus disse assim, vejam, aí a Amélia Rodrigues, que traz, quando voltar a Primavera, é o livro, psicografado pelo Givaldo, é que ela traz a conversa de Jesus, né, com eles. Aí Jesus diz para eles, Jesus vai dizer para eles o seguinte, chegará o dia em que o Evangelho penetrará os lares com a pureza sublime da verdade. Os homens se reunirão em família. Para tal cometimento, legiões de trabalhadores invisíveis operarão em meu nome, infatigavelmente. Não tenhamos pressa. A obra do amor é lenta, mas segura. E eles perguntaram ainda para o mestre, mas quanto tempo? 20 séculos. Ele disse, vai levar 20 séculos. É agora. Agora está completando os 20 séculos. É agora que os nossos lares têm que se transformar. Eu fiquei muito feliz de ver aqui essa preocupação da direção da casa em relação à formação das pessoas para fazer o seu evangelho no lar. É um lar. Por que houve a pandemia, essa pandemia que ficou aí em 2020, que permaneceu uns 3, 4 anos, foi para nos mostrar ali aquele espaço ali. É o primeiro grupo social, é a família. É a base da sociedade. Por que nós estamos com todos esses conflitos sociais? Porque a família está desestruturada. Então, a proposta de Jesus é que a família se reestruture. E isso vai acontecer, vai ter que acontecer agora. Então, essa proposta do Evangelho Lar, de nós orarmos com as nossas crianças, com os nossos adultos dentro de casa, dentro do dia da semana, e o Givaldo até já aconselha mais vezes, né? Mas que bom se a gente pode eleger um dia específico da semana em que a gente desliga os meios de comunicação em Guaraná, ninguém com celular, ninguém com computador, com tablet, com nada. Senta-se ao redor de uma mesa ou no sofá, ali nas cadeiras, com a jarrinha d'água, ser frutificada pelos Espíritos, e aí ocorre um fenômeno extraordinário. Esse lar abre um canal da espiritualidade superior. A espiritualidade superior tem dificuldade de entrar em sintonia conosco aqui, porque nós estamos, o nosso planeta Terra está envolto numa crosta de vibrações muito pesadas que nós estamos emitindo e que muitas vezes os espíritos de luz não têm como penetrar. Então, quando um lar abre esse canal, espíritos iluminados vêm por esse lado, amparam aquela família toda, né, participam daquele momento, e vão parar os outros lares, vão parar os hospitais, vão parar os presídios, porque se abre um canal que permite que isso aconteça. E foi um dos últimos ensinamentos que Jesus deu aos seus apóstolos. Vai acontecer no lar. No lar é que vai acontecer essa situação. Né? Então, esta é a grande proposta, né? De nós entendermos o nosso Evangelho, de estudarmos o Evangelho, usarmos o nosso lar como um templo de respeito, né? De luz, selecionar os canais que entram pelo nosso lar, né? Para que a gente possa, neste momento, que seja uma vez por semana, meia hora, 20 minutos, não importa, mas naquele momento, vejam só o que acontece na espiritualidade, né? Espíritos de luz começam a transitar, e os nossos anjos guardiões, aqueles espíritos que nos ampararam na reencarnação e que são os nossos anjos, que têm a missão de nos amparar nessa caminhada, que vamos receber, desencarnados na espiritualidade, são eles que vamos receber, esses espíritos vêm para aquele momento. Então, se a família tem cinco pessoas, tem 5 espíritos iluminadinhos ali, amigos, amorosos, mais elevados, fora os familiares, fora os espíritos familiares, os espíritos amigos, aqueles espíritos de luz que já passaram por ali e deixaram vibrações positivas, e mais os obsessores também estão ali. Eles também vão ser atendidos. E haja atendimento, né? Então, é muito bonito esse momento, né? Em que a gente pode, né, comemorando esses 39 anos dessa casa, refletir
sobre esse ensinamento também profundíssimo, né, que Jesus nos trouxe através da psicografia de Amélia Rodrigues, né? E reflitamos, então, sobre a importância do nosso lar, a importância da nossa família, né? E a importância da espiritualidade que se utiliza desse templo de luz para poder iluminar a vizinhança. O momento é esse. E futuramente, isso vai ocorrer com mais evidência, né? E quando nós evangelizamos a juventude, temos um grupo de jovens sobre a nossa tutela, a gente trabalha essa questão. Como é que serão as mensagens, as notícias nos meios de comunicação em massa, quando, no mínimo, 80% dos lares fizerem o evangelho? Como é que serão as notícias? Vai ou não vai modificar a sociedade? Começa pelo lar. Muito obrigado pela atenção e Jesus nos ampare.